bem melhor ainda. Eu vou saber que eu estou ouvindo vocês também. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Clique em cima do meu nome, Ismael, e vai estar escrito lá assistir, ver compartilhamento de tela, alguma coisa do tipo. Olha se vai aparecer aí para você. Beleza. Rafael, fala alguma coisa aí para ver se eu tô te ouvindo, que agora eu não sei se eu tô ouvindo, eu acho que eu tô ouvindo. Ah, não, beleza, tô te ouvindo. É porque teve alguém que falou, acho que não estava saindo o som dele, não. Se vocês estejam falando e eu não consigo ouvir, é só atualizar o aplicativo, tá? Joel tá vendo por onde? Deixa eu ver. Se tiver muito baixo, ou coloca um fone ou atualiza o aplicativo e aumenta o volume, tá? Geralmente é o som do aplicativo mesmo. Só mais um minutinho, galera, e a gente já começa, tá? Galera, bora começar então, né? Primeira livezinha aí do ano de 2021, né? Coisa boa. Tá todo mundo vendo minha tela? Manda um ok aí no chat, por favor. Quero que todo mundo esteja vendo. Se caso eu não ver aqui no chat, pode mandar para mim lá no Telegram, tá? Diretamente lá no Telegram, que no Telegram eu tô aqui conectado, eu consigo ver as mensagens que estão chegando, beleza? Primeiramente, sejam bem-vindos, quem é a primeira vez, tá? Quem não é a primeira vez, sejam bem-vindos também novamente. Espero que esse mês a gente possa agregar novamente aí para cada um, até para quem já está e para quem está entrando agora, tá? Hoje nossa aula vai ser sobre movimentação de vela em 15 minutos, tá? Eu sou bem tranquilo, tá? Quem quiser fazer perguntas, tiver com o áudio bom, pode liberar o áudio e fazer a pergunta em qualquer momento aí que eu estiver explicando, tá? Desde que esteja relacionado ao tema. As próximas lives vão haver lives que eu vou abrir ela só para perguntas, e aí vocês vão poder perguntar qualquer coisa dentro do operacional Vela a Vela, sobre a estratégia AW, tá? Mas hoje a live é sobre movimentação de vela, tá? E aí, se caso sobrar algum tempo, a gente faz perguntas, mas eu acredito que vai ser bem tranquilo essa live de hoje, beleza? Como é a nossa primeira live. Vamos lá então, tá?
Lembrando, se alguém não estiver conseguindo ver minha tela e eu não estiver escutando, é só mandar lá no Telegram para não ficar com dúvidas, beleza? Aí já manda lá no Telegram para mim e fala assim, ó, não estou conseguindo ver sua tela. E se você não estiver conseguindo ver minha tela, primeiro passo, clique em cima do meu nome, que você vai conseguir ver a opção lá de ver o compartilhamento de tela. Se isso não resolver, atualize o aplicativo, tá? E se mesmo assim não resolver, o Rafael tá gravando a live. Quando terminar, ele vai postar lá no Telegram pra gente, beleza? Então vamos lá. Como eu não consigo ficar acompanhando o chat aí, galera, pode me chamar no Telegram também, tá? Vamos atualizar aqui. Sempre que eu vou começar uma live, eu crio uma conta nova aqui, tá? No aplicativo. E também para não ser uma aula que vocês vão usar como sinal ou qualquer outra coisa, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa aqui é quando a gente vai operar a movimentação de vela, você vai ter duas configurações aí que eu uso para operar a movimentação de vela. A primeira é 5 minutos e a segunda é 15 minutos. Nesse começo de ano, eu estou usando mais 15 minutos. Então, a live vai começar eu explicando movimentação de vela em 15 minutos, tá? Para isso, a gente vai voltar aqui um pouquinho, beleza? E logo mais a gente vai para o gráfico ali ao vivo para a gente entender melhor, tá? Todo mundo está conseguindo ver essa ferramenta aqui que chama Print? Ó, tô printando a tela aqui. Tá todo mundo conseguindo ver eu desenhando na tela? Dá um OK, por favor, se conseguir dar um OK. Se uma pessoa conseguir ver, todas já estão conseguindo. Só vou esperar alguém dar um OK só para eu ter certeza, tá? Que vocês estão me ouvindo e tudo mais. Beleza. Configurou o gráfico aqui para 15 minutos. É a única configuração que a gente vai usar no momento, tá? Então, cada vela dessa aqui vai ter 15 minutos. Isso é um jogo de paciência, tá? Diferente do vela a vela que você vai ali operar, até mesmo vela por vela, né? Cada vela que for nascendo você tem a condição de estar operando. Nesse momento aqui que você coloca o gráfico em 15 minutos, você vai conseguir fazer ali uma operação a cada 15 minutos dentro dessa movimentação, tá? E ainda corre o risco de errar, mas por outro lado ele é bem assertivo. Eu acredito que é até mais assertivo que o vela a vela, tá? Na minha opinião, pelo menos nesse começo de ano, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos dar primeiro um exemplo bem tranquilo, tá? Nasceu essa vela aqui, tá? Essa vela acabou de nascer. E aí passou 15 minutos, ela fechou, tá? E aí ela deixou pra gente o quê? Referências. As mesmas referências que você usa ali no vela a vela, você vai se basear quase da mesma forma que na movimentação de vela. Por quê? Essa movimentação de vela, quando ela termina, ela sempre vai deixar 4 referências. São elas: ponta do pavio, corpo do pavio, corpo do pavio e ponta do pavio, tá? Então sempre a gente vai ter 4 referências dentro de uma vela de 15 minutos. Se alguém liberou o áudio, se puder só deixar ele mutado aí, mas se tiver alguma dúvida é só desmutar, beleza? Então vamos lá, voltando ao raciocínio. Então nasceu uma vela de 15 minutos, a gente vai ter sempre 4 referências. Ponta do pavio, a gente vai ter sempre 4 referências. Ponta do pavio, fechamento do pavio, fechamento do corpo, abertura do corpo da vela e outra ponta do pavio, tá? Então são sempre 4 referências. Ponta do pavio, corpo, fechamento ou abertura e última ponta do pavio. Grava isso. Você sempre vai ter 4 referências. Bem fácil de marcar, tá? Beleza. Gravou aonde você vai marcar suas referências, tá? Gravou onde você vai marcar suas referências. São 4 referências.
você já vai deixar marcado, e se possível ali, enquanto a vela está terminando, você já tem mais ou menos uma noção de onde que vão ficar as referências, tá? E são pontas dos pavis e corpo de vela, beleza? E a gente tem outro corpo aqui. Beleza. Eu vou trocar de vela só para dar um exemplo mais tranquilo, porque aquele exemplo ali, as referências estão bem próximas. Deixa eu ver um exemplo melhor aqui. Aqui, ó, beleza. Esse exemplo aqui é melhor. Dessa vela, corpo, outro corpo e o pavio e a ponta dela. Ó, a gente vai ter referências, tá? Beleza. Quando nasce uma vela, quando te fecha uma vela, deixa suas referências. Vamos supor que essa vela terminou assim, tá meio torta, mas tá bom. Ela deixa suas referências, né? Que a gente já sabe que é o corpo e a ponta do pavio. Beleza. Quando a próxima vela nasce, tá? Vamos supor que isso aqui é uma vela de baixa, tá? E a próxima vela nasceu aqui. Quando a próxima vela nasce, a tendência dela, a primeira tendência dela é buscar um apoio na primeira referência mais próxima. Nesse caso, a primeira referência mais próxima é essa aqui embaixo, tá? Porque ela nasceu colada nessa referência e aí a opção que ela tem é buscar essa referência de baixo, tá? E aí que tá a sacada, eu entro sempre ali nos primeiros segundos da vela que nasce. Por quê? Eu observo ela fazendo uma movimentação de baixa e já entro acreditando que o que? Ela vai buscar a referência mais próxima. Nesse caso, essa referência aqui embaixo, tá? Ah, Wilber, mas essa aqui também é uma referência, tá? Mas quando a vela nasce colada em uma referência, ela já tocou nessa referência, tá? Então ela já buscou essa referência. Onde ela tende a buscar agora? A referência mais próxima, que é essa referência, tá? Em 15 minutos eu vou fazer apenas uma operação, porque eu vou resguardar o meu capital. Mas mais para frente, quando vocês pegarem um tempo de tela mais um tempo de tela melhor, vocês vão perceber que essa movimentação gráfica você consegue operar várias e várias vezes dentro dessas referências, porque o gráfico sempre tende a buscar referências, né? Essa é o princípio básico aí da movimentação de vela. A vela sempre tende a buscar referências. Nesse caso, ela vai sempre buscar a referência mais próxima, tá? E depois buscar as outras referências se ela começar a voltar. Então, essa questão de fazer várias operações dentro de uma vela é um pouco mais para frente quando vocês estiverem pegando o tempo de tela melhor e começarem a enxergar isso dentro do gráfico. O que eu vou ensinar para vocês é a primeira movimentação de 15 minutos, tá? Que é ela buscando sempre a referência mais próxima. Pode acontecer dela buscar a referência mais próxima e nesse mesmo minuto, sem antes a vela de um minuto terminar, ela voltar e te dar um loss. Isso pode acontecer muito facilmente, tá? Por isso que você tem que sempre operar a favor da tendência. Essa é outra sacada de mestre, tá? Isso você vai é o princípio básico de opções binárias. Operar sempre a favor da tendência vai reduzir bastante os seus losses, tá? Então aqui, nesse caso, o nosso gráfico estava numa tendência de alta, né? Deixando topos e fundos ascendentes numa tendência de alta. Vamos supor que fechou essa vela aqui. Fechou, ela terminou nessa referência, né? Beleza, já terminou e nasceu outra colada nessa referência. A movimentação que eu acredito que ela tenha feito primeiramente foi buscar essa referência de cima, né? Ali dentro de um minuto e meio. Ou talvez ela até fez esse pavio aqui bem rapidinho e já voltou aqui para essa referência buscando. Por quê? A próxima referência de baixo estava aqui, ó, nesse pavio e nesse corpo de vela. Olha o caminho que ela tinha que percorrer até aqui. E isso numa tendência de alta, a gente tinha essa referência mais próxima aqui em cima e essa outra referência um pouquinho mais em cima ainda, que daria pra gente um game bem legal, tá? Fechar aqui, vamos pro gráfico ali ao vivo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Valeu, não estou conseguindo ouvir. Vou assistir a gravação.
Não consigo ver a imagem. Ó, esse pedacinho que vocês perderam até agora vai estar na live, tá? Que o Rafael tá gravando. Clica em cima do meu nome, já clicaram aqui, ó, em cima do meu nome e vai ter a opção aí assistir a live, alguma coisa de streaming, alguma coisa assim do tipo. Se não der certo isso, reinicia o aplicativo, fecha o aplicativo e reinicia ele, tá? E tenta fazer isso, beleza? Caso não consigam, a live vai estar toda gravada, tá? E aí, a consultoria é justamente para isso. Se surgir dúvidas ali do que eu estou falando aqui agora também, pode ir me perguntando aí durante a semana, lá no Telegram, tá? Mas faz esse procedimento aí que eu falei para vocês que geralmente dá certo, tá? Isso é só um probleminha de reiniciar ou clicar aqui em cima do nome aqui e clicar para assistir, tá? Vamos lá. Vamos pro ao vivo aqui, ó. Vamos pro ao vivo aqui. Vamos lá. Referências, vocês vão marcar sempre na vela que terminou, tá, galera? Então, ó, fechou a vela aqui, ó. Opa, velinha, essa aqui até fechou, sem referência para cima. O que que a gente faz agora? Nesse caso aqui, a gente não faria nada, porque essa vela aqui, provavelmente ela vai deixar uma referência em cima ou uma embaixo. Se ela continuar seguindo essa movimentação de não deixar a referência para cima, vocês não fazem nada até ela deixar a referência em cima e embaixo, tá? Porque dessa forma vai ficar seguro. A gente só operaria nesse caso aqui se essa vela verde aqui nascesse um pouco mais para baixo aqui, ó. Ou seja, se ela nasce um pouquinho mais para baixo, ela poderia buscar essa referência aqui, que é a primeira que a gente marcou, tá? Olha essa vela como ela está se formando agora. O que que a gente faz aqui dentro do gráfico, tá? A gente vem aqui, ferramentas, é a única ferramenta que a gente vai usar, ó, linha horizontal, tá? Utilizou. 8 e 14, beleza. A gente tem esse pavio, a gente tem esse corpo, a gente tem essa ponta desse pavio, tá? A gente está numa tendência de alta, beleza? E a gente tem essa outra referência aqui que eu marquei, ó. O que que acontece? A gente está numa tendência de alta. A referência mais próxima está embaixo, beleza? A chance disso dar merda é muito alta, tá? Porque ele pode só vir aqui rapidinho e voltar para o alto. Então, nesse caso aqui, se você é uma pessoa mais conservadora, é melhor não operar, tá? Mas olha como essa vela já está vindo buscar a referência mais próxima, tá? Se você é uma pessoa mais agressiva, mas tudo sempre dentro do gerenciamento, pode operar toda a vela de 15 minutos que terminar. O meu conselho é operar somente a favor da tendência, tá? Assim você vai ter muito mais chance de ter êxito nas operações. Mas nesse caso aqui, olha, a primeira referência mais próxima era a referência de baixo. Olha como a força dela já está puxando ela para baixo, tá? Comecem a observar quando as velas de 15 minutos nascem, tá? Faz a marcação na vela anterior e observa quando a vela de 15 minutos nasce e observa a movimentação dela. O Maicon perguntou aqui no Telegram, se ela busca a referência mais próxima, caso haja pavio para baixo, ela não buscaria sempre uma venda? Você fala dessa vela que terminou aqui, eu acredito que seja dessa vela que a gente estava falando, né? Não, porque ela não deixou referência para o alto aqui, tá? E como a outra vela já nasceu colada na referência, ó, a gente não tinha o que fazer, tá? Não tinha muito o que se fazer. A gente precisa de referência em cima, referência embaixo, para a gente se achar dentro do gráfico, tá? Porque são referências. E olha como ela está vindo buscar bonita, tá? Mas é o que eu falei, questão de conservador, questão de mais agressivo, tá? E aí a nossa primeira operação seria uma venda buscando a referência mais próxima, ou a gente não faria nada
esperando ali uma movimentação de alta na próxima vela, tá? Caso essa aqui deixasse pavis dos dois lados, tá? Que seriam as referências que a gente se acharia ali dentro do gráfico, beleza? Deixa eu vir aqui no Telegram. Alguma pergunta até o momento sobre movimentação de vela? Se não tiver, se caso alguém estiver tentando falar e não estiver ouvindo, digita aí para mim, tá? Por favor. Digita a pergunta, que eu já consigo responder, tá? Acho que o Leandro está tentando falar, mas eu não estou te ouvindo não, Leandro. Beleza, só vi que só o Leandro tentou falar ali, o negocinho dele aqui tava... Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá, é o Ronin. Tá, mas a vela de 15 minutos terminou. E aí, no caso, entraria com venda. Mas qual é a inspiração dessa operação? Beleza. A vela vai ter 15 minutos sempre, né? E a sua expiração vai ser para 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Porque entrar vendido para a próxima vela ou para a mesma vela que está lá de 1 minuto, tá? Então, nasceu a vela de 15 minutos, você entra vendido ou comprado no melhor ponto ali que você achar da operação, tá? Nesse caso aqui, na hora que ela começou a demonstrar força de baixa, provavelmente ela viria buscar essa referência aqui que está mais próxima do que essa aqui em cima, tá? Sempre ela vai buscar mais próximo e sempre a nossa entrada vai ser para 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, tá? Beleza, obrigado. Nada. Pergunta. Beleza, vamos lá para o gráfico então. Qualquer coisa, me manda aqui no Telegram, tá? Eu tenho mais uma pergunta. Seria uma operação, então, por vela de 15 minutos, isso? Exatamente, ó, a vela sempre 15 minutos, tá? As marcações em 15 minutos também da vela anterior, beleza? E aí nasceu a vela, você faz a operação para 1 minuto. Então a vela tem 15 minutos, a expiração tem 1 minuto. E você opera observando a vela de 15 minutos. A movimentação dela, tá? Beleza. Beleza, Wilber. Tendência de alta, se eu sou mais conservador, eu não operaria aqui. Se eu sou mais agressivo, eu operaria aqui fazendo uma venda, tá? E qual o gerenciamento que eu posso usar para esse tipo de operacional, já que é uma entrada a cada 15 minutos? Vai testar a minha paciência, vai testar a minha disciplina, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho R$ 100 para operar por dia, tá? Que eu já acredito que é um valor legal aí para operar por dia, você pode colocar R$ 25 por operação, tá? E na segunda vela de 15 minutos, você tenta efetuar uns soros, tá? Você já entra com 45, se você ganhar a primeira. Se você perder, você tem mais uma chance para fazer os soros novamente, tá? E aí eu aconselho o seguinte: se você errar 2 seguidas, você para aquela sessão e volta mais tarde ou no próximo dia. Se você acertar um Soros nível 2, você tem a opção de parar o seu dia com aquele gain ou voltar no próximo dia e tentar mais uma vez. Ou tentar mais 2 vezes naquele mesmo dia, tá? E aí você acertando uma mão de Soros, você tem ali a opção de arriscar mais R$ 50 e sair ou no 0 a 0 ou com R$ 100 de lucro, beleza? Então eu usaria esse gerenciamento aqui para operar vela a vela em 15 minutos, tá? Ou movimentação de vela em 15 minutos, beleza? Movimentação de vela, basicamente é isso. Você vai operar sempre
observando a referência mais próxima, a tendência e a movimentação que a vela está fazendo, tá? Tem um gatilhozinho também que você pode usar bastante, que é o seguinte, tá? Nessa aqui não teria dado esse gatilho, mas você consegue pegar a operação num ponto bem legal se você usa esse gatilho, ó. Deixa eu dar um print aqui. A vela fechou aqui. A vela anterior fechou. Fechou um paviozinho aqui. Um pavio menor aqui. Então a gente tem essa referência. A gente tem essa referência e essa referência. A próxima vela nasceu aqui, em cima dessa referência. E aí ela nasceu fazendo uma movimentação de alta, tá? E aí na hora que ela nasceu fazendo essa movimentação de alta, você pode pegar a operação aqui, ó, nesse ponto. Opa! Você pode pegar a operação nesse ponto aqui, na hora que ela estiver voltando um pouco, que aí você pega numa taxa melhor ainda, tá? E aí essa vela, ela provavelmente vai fazer essa movimentação de baixa depois, de uma vez, tá? Ela vai deixar um paviozinho aqui e ela já faz a movimentação de baixa buscando essa referência de baixo, tá? Conseguiram enxergar esse movimento que eu estou falando aqui? Ela começa a buscar, então tem a referência aqui embaixo mais próxima. A vela que nasce, ela começa buscando em cima primeiro, seria uma falsa movimentação, e depois ela derrete até buscar a sua referência, tá? Observou isso, ela faz aquele gatilho e você pega ela num ponto bem legal, bem tranquilo, que vai te dar uma assertividade muito boa também. Eu aconselho fazer no máximo 4 operações dessa por dia, porque é um operacional que exige muita paciência. E aconselho também, se você for operar só a movimentação de vela em 15 minutos, deixar o seu celular ali despertando de 13 em 13 minutos, tá? Faltando ali 2 minutinhos para a vela fechar, você deixa o seu celular ali para despertar, ele despertou, você vem cá, a vela vai estar quase fechando, você faz as marcações e não precisa ficar em frente ao gráfico tanto tempo analisando uma vela, tá? Porque isso também desgasta o nosso cérebro, beleza? Pergunta sobre movimentação de vela. Movimentação de vela em 15 minutos é basicamente isso, tá? Claro que agora vocês vão começar a aplicar, vão sentir certa dificuldade no começo, talvez, mas aí com o tempo de tela, vocês vão ver que é super tranquilo e dá para fazer um capital legal operando só movimentação de vela em 15 minutos, tá? Até porque esse gráfico ele é um gráfico muito agressivo e dessa forma aqui você vai estar operando agressivamente também, mas com uma visão muito melhor do gráfico do que o gráfico em 30 segundos ou 1 minuto, tá? Se não tiver pergunta sobre movimentação de vela, estou abrindo espaço agora para vocês perguntarem sobre vela-vela ou sobre a estratégia AW, tá? Quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui no chat ou lá no Telegram, beleza? Eu tenho mais uma pergunta sobre esse gráfico de 15 minutos que tu está mostrando aí. Pode falar. No caso, essa vela agora ela está fechando de baixa, tá? Qual seria o teu procedimento aqui, como nós estamos numa tendência de alta? Beleza, vamos lá. Faltam aí, então, 4 minutinhos para ela fechar, né? O que a gente faria? A gente já tem esse pavio dela que deixou... Na verdade, isso aqui não é o pavio dela, né? Isso aqui é aquela linha vermelha, tá? O que a gente faz? A gente já pode ir marcando as referências que a gente está conseguindo enxergar, tá? Eu consigo ver essa referência aqui de corpo, de vela. Eu consigo enxergar esse pavio que ela já deixou aqui embaixo. Se ela vier fazer um pavio maior, eu abaixo a minha movimentação, a minha referência, tá? E aqui em cima eu não sei, ela não deixou pavio nenhum ainda, né? Que ela não subiu. Então a gente não tem um pavio de alta. Beleza.
novamente vai entrar no caso de você ser uma pessoa mais agressiva ou conservadora, tá? Eu falei que não tinha como operar, mas tem sim quando a vela não deixa pavio em uma das partes, tá? Como que a gente vai operar isso se ela não deixar pavio em um dos lados, né? Se ela não deixa pavio em um dos lados, e você está tanto numa tendência de baixa ou de alta, a sua entrada provavelmente vai ser numa entrada seguindo a vela anterior, porque do outro lado não tem referência, né? E embaixo vai deixar uma referência, que em tese vai ser a referência mais próxima, tá? Então você pode operar agressivamente, acreditando que a vela vai buscar essa referência, tá? Quando ela terminar aqui, ó. Mas essa vela ela tá ficando muito forte, né? Tá parecendo que ela vai terminar sem pavio nenhum. E aí sim, não tem como operar, porque a gente não tem referência nenhuma. Mas se ela deixar essa referência aqui embaixo, a próxima vela que nascer, provavelmente vai buscar essa referência. Mas aí fica um pouco arriscado, porque ela já pode buscar essa referência e voltar a subir, tá? Conseguiu entender? Sim, entendi. Então, aí entra outra questão, se a referência for muito próxima, também não entrar no caso, porque ela Exatamente. pode voltar pelo tempo, né, de expiração. Exatamente. Se a referência estiver muito próxima, ela vai buscar essa referência muito rápido, né? E se ela buscar essa referência muito rápido, entra na questão que eu falei de velocidade da vela. Quando a vela ela vai buscar. Não sei se eu falei com essa turma. Agora eu estou em dúvida, mas eu acho que eu falei com a outra turma. Vou explicar isso para vocês também. Tem uma analogia que a gente pode fazer de movimentação de vela, que é uma analogia com corredor. Se uma pessoa que corre, ela corre muito rápido, ela cansa muito rápido. Se ela corre mais devagar, ela vai demorar um pouco mais para se cansar, né? Então é a mesma coisa que acontece com as velas, tá? Pode perceber. Por isso que as pessoas operam de vez em quando ou muitas das vezes retração, tá? Porque elas devem ter esse firme, esse time de mercado. Vamos supor que isso aqui é uma vela iniciando, ela começou. E aí ela está fazendo essa movimentação de baixa. Olha como ela está vindo fazendo uma movimentação devagar, não é? Ela está movimentando devagar aqui para baixo. Isso aqui ela vai demorar algum tempo para ela poder cansar e descansar. E aí quando essa vela descansa, a força compradora entra empurrando ela para o alto. Então se ela vem muito devagar, ela tem mais chances de terminar uma vela maior, tá? Agora se a vela nasce, de uma vez ela começa a fazer uma movimentação muito rápida de baixa, quando ela parar, ela está muito cansada. E aí é mais fácil dela fazer uma retração nesse ponto, né? Então é a mesma analogia com o corredor. Se o corredor corre muito rápido, ele se cansa mais rápido. Então em algum ponto ele vai se cansar e não vai ter força para segurar o outro corredor que está vindo contra ele aqui, batendo nele, tá? Agora, se ele corre mais devagar, ele tem mais chances de chegar até o final descansado e com mais força, tá? Não sei se ficou muito boa essa analogia, mas é exatamente isso. Tá? Olha essa vela. Terminou só com duas referências, tá? E aí você não tem o que operar aqui, tá? Nesse caso aqui, você não tem o que operar. Você poderia pegar a referência aqui atrás dessa outra vela de trás, mas aí também já sairia do nosso operacional aqui de movimentação de vela em 15 minutos. Entraríamos aí num caso de vela a vela, né? Que é o que, se vocês prestarem bem atenção, é o que a gente opera. A gente marca as referências, né? Espera se formar o padrão, e aí a partir desse padrão a gente opera acreditando que a vela vai chegar perto daquela referência, ou vai sair daquela referência, ou vai romper aquela referência. Né? Se ficou bem claro aí essa questão de movimentação de vela, tá? O pessoal tá meio calado, não sei se eles estão conseguindo me ouvir, aí dá uma certa agonia. Mas é normal, já estou acostumado com isso. Toda primeira live, geralmente o pessoal fica mais calado mesmo, tá? Lembrando que nossa live vai estar gravada e o Rafael vai enviar pra gente lá no Telegram, tá? Movimentação de vela, galera, é isso. Em 5 minutos, a mesma coisa,
tá? Em 15 minutos eu acho mais assertivo ainda do que em 5 minutos, beleza? Ficou mais alguma dúvida? Pode perguntar, vocês têm esse tempo aí para perguntar, tá? Se não ficar mais dúvidas nenhuma, a gente pode encerrar também, beleza? Eu queria explicar para vocês hoje era isso. Movimentação de vela. O vídeo que eu gravo sempre lá no YouTube, que eu estou gravando já tem alguns dias, é isso que eu opero, é isso que eu enxergo, tá? É essa movimentação que eu estou vendo o tempo inteiro. Pavis, referência. Corpo, referência. Referência mais próxima, gatilho. Nascimento da operação, entrada, tá? Então, sempre sendo bem objetivo ali para fazer as operações, beleza? Segura muito, galera, tá? Entrando numa questão de gerenciamento agora da pessoa ficar emocionalmente abalada, é por causa que o gerenciamento não está deixando ela ficar confortável diante do gráfico, tá? Dando um exemplo aqui, essa conta demonstração tem R$ 4.000. Se ela fosse uma conta de verdade, a minha operação mínima aqui, dentro de um gerenciamento conservador, seria de R$ 40, tá? Dentro de um operacional mais agressivo, que é o que eu uso geralmente, porque eu já tenho uma experiência muito maior dentro desse gráfico aqui, porque são 6 anos operando, 3 anos operando a mesma coisa o tempo inteiro, eu já faria operações de R$ 400, operações fazendo soros de R$ 1.000, alavancagem fazendo operações de R$ 1.500, de R$ 2.000, dependendo do dia, tá? Porque se eu tivesse esse valor aqui para operar agora, eu sei que é um valor que eu poderia perder em um ou uma semana, em um dia ou uma semana, tá? Então sempre o gerenciamento vai segurar vocês aí nos piores dias. O gerenciamento serve justamente para isso, para você no dia ruim perder só o que você está disposto a perder. E sempre entrar no gráfico entendendo que você pode perder aquele dinheiro. Porque se você entrar no gráfico querendo alavancar uma grana muito baixa, com o intuito de pagar a conta, pagar aluguel, de, sei lá, pagar a comida que você vai comer amanhã, isso não vai dar certo. Você tem que separar uma grana que você pode perder, tá? E se você não pode perder uma grana ainda, fica na conta demonstração treinando o operacional, porque eu tenho certeza que quando você tiver um dinheiro, você vai ter condições aí de fazer as operações da forma correta e lucrar legal, tá? O Joel comentou aqui no Telegram, essa última vela está subindo bem devagar. Realmente, ela está subindo devagar. Porém, a gente não tem uma referência a que se apegar. Mas você pode operar só a movimentação dessa vela também. E aí já entra o caso de tempo de tela, tá? Como você observou que ela está subindo bem devagar, se você esperar ela voltar um pouquinho, e você pega uma operação de compra, a possibilidade dela continuar subindo é muito alta, tá? Mas a gente não tem uma referência que aqui é se apegar aqui nesse ponto, né? No caso, se a gente fosse olhar pelo vela a vela, a gente até teria uma referência que é 50% da vela de força, porque isso aqui é uma vela de força. E aí a gente teria essa referência aqui em cima, tá? De 50%, tá? Exatamente. Beleza? O Ismael tá digitando, eu vou esperar ele digitar para ver se é alguma pergunta, tá? Tem 9 pessoas conseguindo ver minha tela, tá legal. Tá curtindo aí? Tá entendendo legal a movimentação? Sim. Uhum. Exatamente. E aí é questão de observar a movimentação. É por isso que engloba esse tempo de tela. Eu observei isso aqui porque um dia eu estava lá treinando meu operacional dentro do mini índice, né? Que é um lugar que acontece muito isso. Eu vi um trader operando dessa forma, operando movimentação de vela dessa forma.
dizendo que ele sempre busca a referência mais próxima, né? E dentro do mini índice, ele pode operar e sair na mesma hora. Então, ele operou aqui buscando essa referência, chegou nela e pode sair da operação a hora que ele quiser. E ele estava tendo muitos ganhos com isso. Porém, quando ele perdia, né? Ele perdia ali 2, 3 vezes do que ele ganhou. Então, não achei muito lucrativo. Porque tem hora que o gráfico vai chegando a descer muito lá. E para mim também não dava certo, eu não tinha esse controle emocional de parar na hora que o gráfico estava descendo, né? Mas aqui em opções binárias, a própria corretora já me dá esse limite de tempo e de stop, que eu mesmo defino antes de começar minha ordem. Então, essa movimentação, ela acontece muitas vezes durante o dia. É só você conseguir observar isso com paciência, né? E fazer a operação na hora certa, que vai ter muitos gains, tá? Ismael. Oi. Sim. Ó, o CryptoDX, ele é uma base de 4 criptomoedas, né? É o Bitcoin, o Litecoin, e tem outras duas lá que eu esqueci o nome agora, mas ele é a média dessas 4 criptomoedas. Se tiver notícias nelas nesse horário, vai interferir diretamente no gráfico aqui também, tá? Porém, eu não olho notícia não, só opero aqui porque eu opero mais esse horário de 10 horas da noite. Tem vezes que eu estou operando de madrugada também, tá? E de manhã eu não opero porque a corretora trava muito, tá? Então de manhã eu não gosto muito de operar, não. Não sei se é porque tem muitas pessoas operando, né? Mas eu não gosto muito de operar de manhã, não, porque a corretora fica muito travada, para mim, pelo menos. Beleza? Falou. Ismael falou aqui, ó, essa movimentação de vela em M15 funciona bem em outros pares de moeda, tipo na IQ. Você aconselha operarmos na Binomo nesse par? Então, nos outros pares de moeda vai funcionar, porém eu ainda não testei, tá? Porque é igual eu falei com um aluno que me perguntou, estou ganhando dinheiro nesse par de moeda, nesse ativo e está funcionando muito bem. Então eu não testei nos pares de moedas, mas provavelmente vai funcionar. Pode ser que de uma forma diferente, tá? Como esse ativo aqui ele é bem volátil, é mais fácil, tá? Em outros pares de moedas, geralmente demora um pouquinho mais para buscar as referências. Mas nada que vocês não possam entrar lá na IK Option hoje ou amanhã na conta demo e observar se isso está acontecendo com frequência também, tá? Isso é um operacional aqui que eu utilizo no CryptoIDX. E eu aconselho sim vocês a fazerem uma conta também na Binomo e se tiver condições, depositar lá e operar, tá? Mas tudo é questão de gosto. A IK Option é uma corretora sensacional, com design, ela é bem rápida, mas tem os delays, né? A Binomo já é uma corretora mais lenta, mas você clica, a ordem vai entrar na onde que você clicou. Tem hora que dá um delayzinho ou outro, mas isso é normal. E o saque aqui da Binomo também é bem rápido. Você saca hoje, cai hoje mesmo ou então amanhã. Para mim sempre é desse jeito, tá? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cara, minha voz tá um pouquinho rasgada assim, é porque eu tô com garganta inflamada. Tá foda esse tempo. Beleza, tranquilo então. Ó, a live de hoje foi isso, tá? Se ficou alguma dúvida, aí ó, quem tinha feito essa observação aqui? Joel. Aí ó, se tivesse entrado comprado, olha como ela tá subindo devagarzinho, né? Como ela tá buscando cada degrau da escada com uma tranquilidade só, né? Então aí você tem que fazer essas operações com paciência. Muitas das vezes você está na conta demo, você tem paciência. E na conta real, que é a conta que você tem que ter paciência, você não tem para operar, entendeu? Então isso também vai diferenciar um trader bom de um trader ótimo, tá?
trader de conta demo de um trader de conta real, tá bom? Essa observação. Mas enfim, movimentação de vela eu acho que ficou claro para todo mundo hoje. Se não ficou, a consultoria está aberta, tá? Só mandar para mim lá no Telegram. A gente está aí quase 24 horas por dia. Mentira, tá? Não vai me mandar mensagem de madrugada se eu não estiver online, por favor. Mas pode mandar aí durante o dia, tranquilo. E a hora que eu puder responder, eu vou estar tentando responder o mais rápido possível, tá? Qualquer dúvida, manda para mim. Boas operações para você durante a semana aí. Com muito juízo, disciplina e foco nos choros, hein? Tamo junto, galera. Valeu.